Defeitos do negócio jurídico, terceira parte, dolo civil. O dolo se manifesta pela prática ou manobras ardilosas, maliciosamente articuladas por uma das partes do negócio jurídico, com o intento de se obter para si ou para outra em vantagem. O dolo tem íntima ligação com o erro, mas se diferencia deste pela indução que a pessoa sofre que a conduz a cometer o erro. Não se trata de erro, mas sim de uma ação maliciosa provocada por uma das partes que leva a outra à interpretação errada. A pessoa enganada, embora envolvida no negócio, não faz a mínima noção do que está sendo iludida. O dolo civil se diferencia do erro. Neste, a pessoa se engana sozinho. O erro é espontâneo, o dolo é provocado intencionalmente pela outra parte ou por terceiro, levando a pessoa ao equívoco. Também se diferencia do dolo criminal, que é a prática de um ato contrário ao dispositivo da lei penal, artigo 18 do Código Penal. Não há qualquer semelhança com o dolo processual, que decorre de uma conduta reprovável e de má-fé praticada no curso do processo judicial, artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. Nenhuma relação guarda com a fraude, que é o procedimento astucioso e ardiloso visando burlar a norma jurídica ou contratual. Também não se confunde com a simulação, pois a pessoa lesada não participa do negócio simulado. Reforçando o conceito, erro e dolo têm um ponto em comum. Uma das partes do negócio jurídico é iludida. No erro, a ilusão decorre da própria compreensão dos fatos, sem qualquer induzimento. No dolo, a ilusão é provocada pela outra parte ou por uma terceira pessoa, ainda que alheia ao negócio jurídico. Por ter natureza subjetiva, é difícil e às vezes impossível demonstrar o erro com o propósito de anular o negócio. A demonstração do dolo na ação anulatória não esbarra com o subjetivismo do erro. Há várias espécies de dolo, porém, somente o dolo principal, como determinante da vontade do agente, é que leva à possibilidade de nulidade do negócio jurídico. Para configurar o dolo, é necessário a presença de 3 elementos. Primeiro, intenção de prejudicar alguém. Segundo, manobras ardilosas maliciosamente articuladas por aquele que age com dolo. Quanto maior a gravidade da manobra, maior é o dano causado. No dolus bonus, por exemplo, por não haver vontade real de prejudicar, o ato não é acometido de vício. É o caso do vendedor, que ressalta de forma exagerada as qualidades do produto que está à venda. É possível comparar esta atitude com a mãe que oculta o amargor do remédio para induzir o seu filho a tomá-lo. Terceiro, deve ser motivo determinante da realização do ato, a tal ponto que, se não fosse o dolo, o negócio não se realizaria. O dolo acidental ocorre quando a ação do indutor não foi causa determinante para a realização do negócio. Este seria realizado de qualquer maneira, porém, fora concluído de forma mais onerosa para a vítima. É o caso de um comerciante que induz o consumidor a comprar a prazo, a fim de lhe imputar juros. Isto por si só não é motivo determinante para a invalidade do negócio jurídico,
se uma vez demonstrado que o consumidor iria adquirir o produto, por exemplo, à vista. Outro exemplo pode-se citar a venda de veículo cujo ano de fabricação não correspondia ao informado ao comprador pelo revendedor. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos. Portanto, não é causa determinante para a anulabilidade do negócio jurídico. O dispositivo do artigo 147 do Código Civil está lastreado nos princípios de probidade e da boa-fé que devem nortear todos os negócios jurídicos. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, conforme se vê no artigo 422 do Código Civil. Essencial é o dolo que determina a própria declaração de vontade. Não havendo dolo, o ato não ocorreria. A presença do dolo faz o ato existir, mas com defeito de consentimento. É denominado de dolo malus, revestido com o propósito de enganar, ludibriar e prejudicar o agente, com atos ou até mesmo com o silêncio intencional, omissão dolosa de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra haja ignorado, é capaz de viciar o consentimento. Maria, por exemplo, é enganada pelo joalheiro acerca das qualidades da joia que pretende adquirir e, por esta razão, realiza o negócio jurídico, pensando estar adquirindo uma joia nobre, quando na realidade não passa de uma réplica, com baixo valor de comercialização. Veja que se Maria soubesse que estava sendo enganada, certamente não realizaria o negócio. Outro exemplo é o caso do vendedor que se omite dolosamente, intencionalmente, acerca das qualidades do produto, na esperança de concluir o negócio de compra e venda. Não há parâmetros na legislação que possa ser utilizado para separar o dolo tolerado daquele que vicia o negócio jurídico. A ação dolosa, portanto, ocorre da conduta comissiva ou omissiva, não fazendo qualquer diferença, vez que as figuras estão equiparadas. O balizamento fica por conta de cada caso em concreto, cabendo ao juiz decidir se houve ou não excesso na conduta, capaz de colocar o dolo em patamar elevado. O dolo pode ser proveniente de outra pessoa estranha ao negócio jurídico. Para ser adulado, é preciso que a parte a quem aproveite, ou seja, beneficiário, tivesse ou devesse ter conhecimento. Se o beneficiário toma conhecimento e se mantém em silêncio, não advertindo o comprador, por exemplo, está aderindo ao procedimento ardiloso do terceiro e se tornando cúmplice. Por exemplo, em uma loja, uma terceira pessoa, alheia ao negócio jurídico, convence o comprador de que o bem que está pretendendo adquirir possui valor extraordinariamente superior ao anunciado, ressaltando qualidades que o bem não possui, e o faz na presença do vendedor, e esse escuta e se mantém em silêncio. Silêncio intencional, portanto, torna-se cúmplice e o negócio poderá ser anulado. Mas o negócio subsiste se o vendedor não toma conhecimento da artimanha de convencimento praticado por terceiro. O comprador prejudicado poderá reclamar perdas e danos daquele que praticou o dolo por ter cometido um ato ilícito. Artigo 186 do Código Civil.
Representante não é terceiro. Representa uma das partes agindo por força do mandato como se fosse o próprio representado. Tem por dever atuar dentro dos limites dos poderes recebidos. E se assim o faz, o negócio jurídico é válido. Mas se extrapola os poderes recebidos, por exemplo, induzindo a outra parte a erro, constitui dolo passível de ser anulado. Se caracterizado o dolo principal, cabe a anulabilidade no negócio jurídico. Se caracterizado o dolo acidental, comporta perdas e danos. De qualquer forma, ambos respondem. O representado pela vantagem que obteve e o representante pelo sobrepreço e solidariamente por perdas e danos. Se ambos agiram com dolo, estamos diante da torpeza bilateral. Não há boa-fé de nenhuma das partes, pois ambos estão imbuídos de má-fé. Nestas condições, o ato subsiste, não sendo passível de ser anulado. Imagine duas pessoas que se consideram espertas no comércio, uma na qualidade de comprador e outra na qualidade de vendedor. O vendedor enaltece falsamente as qualidades do bem. O outro pensa que está enxergando vantagens no negócio jurídico que o vendedor não anunciou. Um quer ser mais esperto que o outro. Realizam a compra e venda e, posteriormente, ambos percebem que fizeram um mau negócio. Ambos agiram com dolo, buscando tirar proveito e vantagem do outro. Nesse caso, nenhuma das partes poderá alegar o dolo, porque ninguém poderá se valer da sua própria torpeza. O ato jurídico é válido e cada um amargue com os prejuízos decorrentes de sua esperteza. Bem, chegamos ao fim da terceira parte. Na próxima apresentação, estarei falando sobre coação.